Bom dia, meu nome é Kátia, sou acadêmica do Centro Universitário Leonardo da Vinci. Estou cursando matemática e hoje realizarei uma entrevista com o professor David. Bom dia, professor. Bom dia, tudo bem? Tudo bem? Vamos começar com você se apresentando e dizendo qual é a sua formação e quanto tempo de docência. Bom, vamos lá. Eu sou o professor David Allan. Eu vou falar sobre a minha formação do início, né? A princípio eu me formei bacharel em Química, depois eu fiz licenciatura em Matemática. Enquanto eu cursava bacharel em Química, eu fiz um curso de iniciação científica na área de Físico-Química, mais especificamente falando de polímeros condutores. Mas a minha paixão sempre foi trabalhar na área da educação, então a Química foi só um acaso mesmo. Logo depois eu fiz licenciatura em Matemática, recentemente eu fiz pós-graduação em Psicopedagogia e Neuropsicopedagogia Clínica Institucional. Eu trabalho na educação já tem 12 anos, né? Eu comecei trabalhando na educação ainda como bacharel em Química, quando eu era aluno de bacharel, né, no estado de São Paulo. Atualmente eu atuo em duas redes, tanto na rede pública, no estado de São Paulo, quanto numa rede privada, numa escola particular, que é onde nós estamos fazendo a entrevista aqui no Colégio Alicerce. Então, David, conta um pouquinho de como é ser professor e qual as dicas que você daria para nós acadêmicos que estamos inicializando na profissão. Olha, eu acho que falar de como é ser professor é muito complexo, porque ser professor é lidar todos os dias com diversidade, com alunos com diversas etnias, educações, crenças, religiões, e tudo isso é muito complexo dentro de sala de aula, né? E a dica que eu daria para qualquer pessoa que está entrando na área da educação é fazer o que ama. Se você não gosta de lidar com crianças, se você não gosta de ensinar, isso não vai dar certo, porque eu costumo dizer assim, tem muitas pessoas que estão migrando, né, da indústria para a educação sem ter esse amor, sem ter essa paixão pela educação, e aí nós temos tido aí uma educação com má qualidade, pessoas despreparadas dentro de sala de aula, e a gente lida com um objeto que é o futuro, no caso das nossas crianças, né? Então, se você não tem amor à sua profissão, não vai dar certo. O professor não ganha muito bem. Para conseguir ganhar uma renda média, né, para ter um conforto, o professor tem que trabalhar bastante, às vezes em 2, 3 períodos, para poder conseguir juntar uma renda, então tem que ter muito amor ao que faz. Então, professor, e como foi o início da sua carreira? Quais os caminhos que um recém-formado deve trilhar? Existe alguma metodologia que você indicaria para os novos professores que você acha que possa ser importante no início da carreira de um professor? Bom, vamos lá. Aí são 3 perguntas, né? Seria interessante você me fazendo uma de cada vez, eu te respondo, senão fica muito difícil de eu te responder as três sem esquecer de nada. Tá. Mas o início da minha carreira eu tive muito medo, né? Porque eu fui pro processo de atribuição de aulas, atribuí, cheguei na escola, o diretor mal conversou comigo, eu não recebi nenhuma orientação, né? E como eu falei, eu era bacharel ainda, não era licenciado. Ele me jogou dentro de uma sala de aula de segundo ano para dar aula de física e falou: esses são seus alunos, se vire. E foi muito engraçado. Eu fiquei com muito medo, porque os alunos começaram a fazer um monte de perguntas e eu não estava preparado ainda para aquele momento. Eu sabia o que eu queria, eu tinha muito amor àquilo, e aí a partir disso eu fui fazendo pesquisas, fui me inteirando do conteúdo, porque aquilo que a gente aprende na universidade nem sempre prepara a gente porque a gente vai ensinar em sala de aula. Então, esse foi o meu início, né? Foi numa escola lá em Nazaré Paulista, né? E basicamente foi assim. Eu cheguei, o diretor pegou na minha mão, me jogou dentro de uma sala de aula com mais de 40 alunos, tudo adolescente, do segundo ano do ensino médio, e falou: se vire. E aí eu fui vendo que realmente era aquilo que eu queria, embora o nervosismo inicial, eu fui conversando com os alunos e foi bem bacana, assim, a minha primeira experiência. Depois eu fiquei nessa escola por mais algum tempo e aí eu comecei a atribuir aula todos os anos, fiquei por um período só no estado. Depois que eu cursei licenciatura, eu migrei para a rede particular também. E quais os caminhos que um recém-formado deve trilhar? Olha, eu acho que na nossa profissão o melhor caminho a se trilhar é o concurso público, né? O concurso público ele te dá uma certa estabilidade,
Mas nós temos aí as escolas particulares que têm um público diferenciado. Eu acho que o universitário ele tem que se conhecer, ele tem que descobrir primeiro qual é o público que ele gosta de trabalhar, ele tem que tem que se permitir viver todos os desafios, tá? Porque quando eu comecei no meu primeiro ano, eu peguei todas as turmas, do sexto ano do ensino fundamental ao terceiro ano do ensino médio. Foi muito desafiador, porque era muito conteúdo para eu montar, muito diário para preencher, né? Mas eu consegui descobrir ali qual era o meu perfil enquanto professor. Tem professores que gostam de trabalhar com as turmas de ensino médio, professores que gostam de trabalhar com os anos finais e professores que gostam de trabalhar com os anos iniciais. Então, a primeira dica que eu dou é se conhecer, se permitir e fazer tudo com muito amor. Existe alguma metodologia que você indicaria para os novos professores que você acha que possa ser importante no início da carreira? Olha, eu acho que metodologia é muito difícil, né? Existem salas com perfis diferentes, então não adianta você chegar lá como um robozinho ou com algo pragmático que o que deu certo em uma turma não vai dar certo em outra. O que dá certo para mim enquanto professor não dá certo para o meu colega, então não existe uma metodologia específica. Inclusive há um grande abismo aí, né, entre a literatura e a prática, né? Os pensadores, eles pensam num ambiente escolar muito fácil, vamos dizer assim. Eles não conseguem calcular as variáveis, as diversidades que nós temos dentro de uma sala de aula. Então, na teoria, tudo funciona muito prático na cabeça de um pensador. Segundo o pensador tal, no meio de uma situação assim, você deve agir dessa forma, e nem sempre você consegue lidar com essas diversidades dentro de sala. Então, a pergunta era... Se tem alguma metodologia. A metodologia é conhecer o seu aluno, estar preparado para lidar com diferentes opiniões, né? E fazer sempre o seu melhor. David, quais os recursos tecnológicos que você usa em sala de aula? Tá, vamos lá. Os recursos tecnológicos hoje estão presentes e até os professores que não se dizem tecnológicos, eles trabalham com tecnologia porque o tempo inteiro, até para olhar hoje em dia a hora na troca de aula, os professores pegam o celular e então eles estão recorrendo à tecnologia, né? Mas dentro de sala de aula, embora presente o celular na mão do aluno, ele é uma ferramenta muito rica, mas que você tem que ter muito tato para lidar com aquilo, porque muitas das vezes o Facebook, o WhatsApp, ele é muito mais interessante do que o que eu estou ensinando na matemática, ou que eu estou ensinando em química ou biologia, ou que o próprio professor está ensinando. O WhatsApp ele chama muito mais atenção, então você tem que saber utilizar esses recursos a seu favor, né? Então eu utilizo bastante, a pandemia veio aí para ajudar, né? Nós tivemos aulas remotas, então... felizmente chegou o recurso tecnológico e ela é uma ferramenta muito interessante. Existem diversos programas, o GeoGebra, o Khan Academy, que são ferramentas bacanas para um professor utilizar em sala de aula, que são recursos tecnológicos, entre outros, né? Hoje nós temos computadores disponíveis, inclusive na rede pública, nós temos louças digitais, nós temos lá o Google Sala de Aula, que eu acredito que inclusive os acadêmicos utilizam para se comunicar com o professor. Então a entrega e recebimento de tarefas ficou mais fácil. A isso basta o professor saber utilizar dessas tecnologias. E o que melhorou nesse decorrer de quando você começou para agora com a tecnologia? Com a tecnologia, eu acho que uma das questões são essas, os meios de comunicação, né? Antigamente você preenchia ali um bilhetinho, deixava na secretaria, a secretaria entrava em contato com a família. Hoje em dia você já consegue ter um contato maior. Nada vem somente para favorecer, né? Existem os prós e os contras. Essa facilidade de comunicação, ela implica que você consegue chegar com mais facilidade ao seu aluno, mas ela também tira um pouco da sua privacidade. Então, às vezes você está em casa, num domingo, o seu aluno está te chamando para perguntar da atividade que era para ter entregado na segunda-feira passada, né? Então, a tecnologia, ela favorece, sim, ela aproximou os alunos. Ela é um recurso que às vezes a metodologia, né, às vezes a forma de expressão do professor, ela não favorece determinado conteúdo para um certo público, que dentro de uma sala de aula você tem diversos públicos,
E aí você às vezes coloca um vídeo ali que consegue elucidar a dúvida do seu aluno, você consegue fazer alunos que são mais visuais, mais auditivos, prestar atenção num vídeo ao invés de você, porque não tem a intervenção de outros barulhos, enfim. Inclusive com alunos de inclusão, ela favorece bastante, porque eu procuro o recurso de uma pessoa mais didática, né, trabalhando lá no ensino médio, eu vou trabalhar com uma parte da turma numa linguagem mais formal e um outro professor, né, me auxilia no recurso tecnológico ali, para que aquele aluno veja um vídeo com uma linguagem mais simples, uma atividade mais adaptada, através dos recursos tecnológicos. Na sua sala de aula, você já deve, que o senhor acabou de falar, ter tido aluno de inclusão. Conte como foi. Você recebeu algum treinamento? Como você lidou com a situação e o que você aconselha que deve ser feito? Primeiro, a inclusão ela está aí, ela existe. Novamente eu volto a falar, a diferença entre a teoria e a prática é um abismo muito grande. Então, teoricamente, né, para o governo, para os pensadores, a inclusão ela existe, mas existem certos limites. Existem momentos em que está havendo a inclusão, um aluno estar numa sala regular, existem momentos em que está havendo uma exclusão, aquele aluno estar ali. Se eu tenho um aluno que ele tem uma dificuldade, eu consigo adaptar o meu conteúdo programático e trabalhar com aquele aluno dentro de sala de aula de uma maneira diversificada. A partir do momento que eu tenho um aluno que ele é só ouvinte, que ele está ali para cumprir o papel e a maioria dos professores não estão preparados para receber esse tipo de aluno, aquilo vira uma exclusão no meu ponto de vista, tá? E eu estou colocando o ponto de vista do professor David, certo. Não é o que a lei impõe, não é o que a teoria fala, é o que o professor David pensa. Eu já recebi, sim, diversos alunos, a inclusão ela já existe aí na rede há muito tempo, tanto na pública quanto na privada, e eu não recebi nenhum tipo de treinamento. O aluno chegou lá e eu tive que ir aprendendo, eu tive que ir me virando. Quando eu vi que eu gostava, né, de ter aquele tipo de aluno, de ter aquele aluno na minha turma, eu fiz os meus cursos, né, eu fiz as minhas 2 pós, tanto em neuro quanto em neuropsicopedagogia quanto psicopedagogia clínica, para poder trabalhar melhor com esses alunos. Hoje eu tenho uma visão totalmente diferenciada, mas porque eu fui atrás, eu busquei conhecimento, porque a rede em si ela me dá o aluno, mas ela não me dá um amparo para aprender a trabalhar com aquele aluno, né? Não é nem lidar, é aprender a trabalhar. Porque quando eu não estou preparado, o intuito da inclusão gera uma exclusão, porque eu tenho muitos colegas que eles entram em sala de aula, ele deixa aquele aluno ali no canto dele, aquele aluno ele vai ficar ocioso o tempo inteiro, muitas das vezes ele vai gerar indisciplina na sala de aula, porque ele não consegue conter aquilo dentro dele, ele precisa extravasar, quando você estuda um pouquinho de neuro, você entende um pouco mais, né, da necessidade de um autista ou algo nesse sentido. Às vezes ele precisa pôr aquilo para fora e você tem que dar recursos para que ele faça para que ele extravase dentro do teu conteúdo. Quando você deixa ele ocioso, ele vai mexer com o coleguinha, que vai brincar com ele, que vai brigar, e daqui a pouco aquilo virou um problema dentro da tua aula, porque você não estava preparado para receber um aluno diferente, mas que é seu aluno e que tem todo o direito de aprender. Então, eu não tive nenhuma formação do governo ou da instituição, eu busquei por meios próprios. Para não dizer que eu não tive, a escola que nós estamos aqui, o Colégio Alicerce, eles me deram um subsídio e me incentivaram a fazer essa pós, porque nós temos bastante alunos, né? E aqui, inclusive, nós temos as assistentes que me ajudam. Então, dentro de uma sala, nós temos um limite máximo de alunos com inclusão. E essa assistente, eu trago as atividades diferenciadas para esses alunos e ela trabalha com eles de maneira paralela ali junto com a turma. Certo. Professor, nos dias de hoje, dar aula talvez seja um desafio muito grande, pois infelizmente nossa sociedade vem enfrentando muitos obstáculos com as crianças e adolescentes. Como você se sente hoje dentro da sala de aula? Qual a técnica que você usa para não criar atrito com os alunos e correr risco? Você já teve algum problema em relação a esse assunto?
Realmente a sala de aula ela tá muito difícil. Eu costumo dizer assim que a sala de aula ela hoje em dia ela é uma panela de pressão, né? Você entra às vezes achando que a sua aula vai ser de um jeito e é totalmente diferente. Às vezes você entra numa turma que você gosta bastante e tem muitos problemas e vai para uma turma que você teoricamente julga não gostar e dá tudo certo naquele dia. Então é muito imprevisível. Essa imprevisibilidade ela tem deixado muitos professores doentes, né? Muitos colegas se afastam por conta disso, porque é difícil você lidar. Cada bairro tem um público, cada família tem um jeito. Às vezes você tem uma família muito presente, às vezes você tem uma família muito ausente. Tudo isso você tem que saber lidar enquanto professor. Nem sempre você consegue, porque eu fui criado dentro de uma família onde a educação ela é primordial, você respeita o professor e tudo mais. Mas nós recebemos alunos aí em que os alunos não respeitam nem os pais, quiçá o professor. Então é muito difícil lidar com essas diversidades dentro de sala de aula. Existem sim metodologias próprias, eu mesmo utilizo de alguns recursos. O aluno, quando ele começa a me dar um pouco de trabalho, eu procuro chamá-lo no particular, levo ele ali no corredor, falo de maneira bem aberta com ele: eu estou te atrapalhando, eu estou te desrespeitando, e aí faço uma forma de maneira reflexiva, tentar levar ele a entender que ele está me atrapalhando, ele está me desrespeitando, porque às vezes a ação dele ele não enxerga como um desrespeito. Então eu tiro ele da sala a princípio, converso eu e ele: ó, tô te atrapalhando, tô te desrespeitando, então por que você está fazendo isso comigo, né? Isso geralmente surte um grande efeito, né? Mas quando esse aluno ele é insistente, acaba não dando certo, aí eu tento recorrer às metodologias dele, da mesma forma que ele faz para mim na frente dos colegas, eu faço para ele na frente dos colegas, eu começo a chamar a atenção na frente dos colegas. Isso às vezes não resolve também, aí eu utilizo o recurso da direção, falar com os pais, uma suspensão ou algo nesse sentido, mas é em último caso. A princípio, a melhor forma, a melhor estratégia que eu, enquanto professor, consegui encontrar até hoje foi a de chamar o aluno de canto. Isso resolve bastante, né? Já fui um professor que gritava bastante, isso me desgastava muito e não tinha resultado, porque se você está num ambiente hostil, onde o barulho está te atrapalhando, a partir do momento que você começa a gritar mais, você está alimentando aquela ação dos seus alunos. Então, às vezes eu quero falar, os alunos eles estão agitados, eu começo a falar mais baixo, eles diminuem o tom para poder me escutar, ou eu escrevo a palavra silêncio bem grande no quadro e aguardo eles lerem, porque um começa e um já vai cutuca o outro e aponta, então acaba dando também resultado. São estratégias que eu utilizo, outros professores não acham legal, e isso daí cada um vai ter o seu jeito de lidar, né? Eu acho que o meio termo ele é sempre bacana pelo fato de lidarmos com pessoas extremamente diferentes. Nem ser enérgico demais e nem ser solto demais, porque quando você é solto demais, os alunos montam em você, e quando você é enérgico demais, você é detestado, e isso gera um ambiente hostil para os seus alunos. Poxa, aquele professor chato está chegando, ou aquela professora chata está chegando, né? Você não tem que ser o professor simpatia, mas também não precisa ser o carrasco geral. Entendo. David, você leciona na rede pública e privada. Qual é a diferença e como é lecionar na escola pública? A dinâmica é a mesma ou você usa uma estratégia específica para cada uma? Olha, a questão da estratégia, ela não varia só de rede, tá? Não é porque eu estou trabalhando na rede pública ou na privada que eu tenho que utilizar de estratégias diferentes. Às vezes, dentro da mesma escola, eu tenho que utilizar diversas maneiras, diversos recursos, porque uma turma é diferente da outra. Às vezes eu tenho 2 terceiros anos. O terceiro ano X eu tenho que trabalhar de uma forma, e o terceiro ano Y eu tenho que trabalhar de outra forma, o mesmo conteúdo. Mas existe sim uma grande diferença entre a rede pública e a privada. A rede privada você é pressionado o tempo inteiro a dar conta de conteúdo, os pais estão pagando, então a coordenação está o tempo inteiro em cima de você. Já na rede pública é um pouco mais flexível essa questão. O aluno, às vezes você não tem o suporte dos responsáveis, tudo mais. Não que na rede pública você tenha 100% desse respaldo dos pais, tá? Porque tem pai que acha que porque ele está pagando você tem a obrigação de ensinar o filho dele, e não é bem assim, né? Existe mesmo dentro da rede privada, os pais precisavam entender. A rede privada da qual eu trabalho é excelente, as turmas elas são bem reduzidas, a escola é maravilhosa, e então dá para se fazer um trabalho legal. Nós temos um amparo da coordenação e da direção muito grande, né? Aqui eles eles empregam valores que são muito importantes, independente
da questão de dinheiro, né, de valores. Eu mesmo já tive problemas com algumas famílias, por questões pessoais, eles procuraram minhas redes sociais, viram algumas coisas pessoais minhas, como por exemplo a minha religião, a minha orientação sexual, e passaram a me perseguir. E aí eles foram e falaram que se eu continuasse enquanto professor, que eles tirariam a filha deles. E aí a dona e a diretora da escola falou: olha, se a senhora me apresentar um motivo que desampare o professor, eu vou dispensá-lo, mas até lá ele vai continuar sendo professor, ele passou por um processo seletivo, ele é qualificado, ele tem formação e ele vai continuar aqui com a gente, né? Então, existem escolas por aí que são de redes particulares que elas pensam apenas no dinheiro. Essa não, é uma mistura entre valores e valores, né? Existe muita diferença entre isso, e isso faz muita diferença para o profissional e para o crescimento dos seus alunos também. Entendo. Qual é o maior prazer que você sente quando está dando aula? E qual a maior frustração que você já teve na sua jornada como professor? Acho que não dá para descrever a maior frustração, porque existem diversos momentos em que a gente passa por situações difíceis em sala de aula, né? Mas a maior alegria é quando você vê que você tem um aluno que ele está com dificuldade, muitas vezes ele já chega desgostoso da matemática, no meu caso, né? Os alunos eles chegam com muita dificuldade, às vezes a matemática é um problema para eles, e você vê que com as suas metodologias, com o seu jeito diferenciado, você faz a diferença na vida daquele aluno. Isso gera um resultado muito grande. Eu já tive alunos que chegaram de outras escolas, que eles eram muito cabisbaixo, e aí eu fui ajudando, fui mostrando o quão capaz ele era, que ele não precisava ser o melhor e tudo mais. Você vai trabalhando isso dentro do seu aluno, você vai aumentando a confiança dele e isso gera resultados positivos. Então essa é uma das maiores alegrias, você pegar um aluno com muita dificuldade e ver que ele avançou. O avanço diário do seu aluno, não só o que é muito inteligente, mas o que tem um pouco mais de dificuldade também, qualquer progresso do seu aluno te faz muito feliz. E as frustrações, às vezes, é quando você prepara uma aula com muito carinho, você fala, essa aula vai ser diferenciada, eu vou atingir tal público, e aí chega lá e você não tem um respaldo da turma, porque eles não estão interessados, ou você não conseguiu atingir o seu objetivo, e isso te gera uma frustração muito grande. Qual é a maior dificuldade que um professor de matemática encontra? E como devemos nos preparar para essas dificuldades? Pois eu acho que eu já te respondi a matemática sem querer é uma coisa na pergunta anterior, né? Que assim, né? Matemática e português, os alunos geralmente, em matemática, então, todo mundo acha que é um bicho de 7 cabeças, né? A maior dificuldade é isso, a resistência que os alunos têm em aprender matemática. Tem alunos que têm bloqueio, tem alunos que têm dificuldade, e tem alunos que são desestimulados, tem também os que são desinteressados. Então, uma das maiores dificuldades é isso, a falta de interesse, ou a falta de estímulo que ele recebe em casa, as dificuldades para lidar com matemática é isso. E não existe um método próprio, né? Aquilo que eu falei, você lida com pessoas. Às vezes uma atividade extra resolve o problema do seu aluno, é uma forma de você atingir ele, e às vezes uma videoaula, às vezes uma atenção, às vezes um elogio faz com que aquele aluno se sinta capaz e atinja, né? Eu já tive aluna que chegou aqui para mim, ela se julgava muito ruim em matemática e ela não conseguia atingir as provas, ela sempre com nota baixa, e eu via que ela se esforçava, que ela tinha uma certa... mas chegava na hora de apresentar nas provas, ela simplesmente criava um bloqueio. E aí um dia, ao invés de dar nota vermelha, ela tinha os resultados dela escrito, eles eram uma nota vermelha. E aí eu falei, não, dessa vez eu vou fazer diferente. Aí eu fui e dei uma nota azul para ela. E aí mostrei para ela a ideia devolutiva daquela prova como se ela fosse capaz. Falei, olha, você conseguiu, você viu como você é boa e tudo mais. Nunca mais eu precisei dar nota para essa aluna, porque depois desse dia ela passou a tirar nota por mérito próprio, né? Então, às vezes um elogio, às vezes um incentivo, porque nós vivemos numa sociedade onde a gente critica bastante e esquece de elogiar. Então, às vezes o elogio, às vezes uma videoaula, às vezes uma tarefa extra, ela vai auxiliar bastante um aluno. Bom, David, chegamos ao fim da nossa entrevista e gostaria de te pedir um pequeno conselho do que devemos fazer para não perder a vontade de ser professor, no que devemos nos apoiar,
Qual a dica que você me recomendaria para conseguir obter uma carreira de sucesso? Bom, a carreira de sucesso ela se dá ao esforço, não é só no mundo acadêmico, né? Eu acho que qualquer carreira que você for seguir na sua vida, a partir do momento que você se dedica, você tem bons resultados, seja dentro da escola, seja numa empresa privada, seja na indústria, seja no comércio. Quando tem dedicação, tem uma recompensa. Isso é para qualquer, não só para sua vida profissional, eu acho que em qualquer outra área, né, qualquer outro setor da sua vida, seja ele sentimental, familiar, quando você se dedica de verdade, você tem bons resultados. Então a dedicação, ela é sim uma maneira de você alcançar os seus objetivos. Não entrar na falta de vontade, eu acho que se a gente voltar lá pro começo da nossa entrevista, o amor à profissão, ele faz com que você se mantenha firme mesmo com as diversidades que você vai encontrar. Vai ser difícil, você vai encontrar alunos que vão às vezes te ameaçar, vão te coagir. Tente não se deixar levar pelos alunos ruins. Pense sempre no progresso dos alunos bons. Se numa sala de 40 você conseguir atingir 10 e você conseguir direcionar 10 para o nível superior ou 10 para uma carreira diferente, e 10 que deram certo, já vale muito a pena. Né? Eu costumo dizer assim, quando eu estou na escola pública, às vezes o meu objetivo não é nem ensinar a matemática para o meu aluno, é ensinar que ele não precisa recorrer ao uso de drogas, ensinar às vezes a ter uma higiene pessoal. Isso tudo já é um progresso e um avanço para aquele aluno. Então procure sempre se apegar aos pontos positivos, deixando de lado os pontos negativos. Né? Eu acho que essa é uma dica muito importante. Sempre trabalhar com amor, porque isso faz a diferença. E uma outra coisa que eu deixaria para qualquer um, quando a gente começa, né, depende muito da trajetória que você traça dentro da sua vida profissional. Quando a gente migra, né, de profissão, que a gente começa a dar aula, dependendo da profissão que você exercia antes, vamos supor, se você fosse uma balconista ou uma pessoa que não trabalhasse com uma remuneração alta, você acha que você está ganhando bem, né? E aí você aumenta seu padrão de vida, e aí você começa a aumentar o seu padrão de vida dentro daquilo que você vai ganhando. E a carreira acadêmica, né, a educação, ela te dá a possibilidade de ir ganhando cada vez mais. Então hoje eu tenho 10 turmas, amanhã eu tenho 20, quando eu vou ver eu tô com 30, e com turmas não aulas, né? E aí eu já tô com uma jornada completa de trabalho. Pô, agora eu tô ganhando bem, aí surgiu uma outra possibilidade, eu vou ampliar mais ainda a minha jornada. Então se respeite, porque a nossa profissão, ela não trabalha somente o físico, ela trabalha o físico e o emocional. E aí chega um momento em que você cria uma estafa mental tão grande, porque você ampliou tanto a sua jornada buscando riquezas, que você esqueceu de viver coisas pessoais, coisas simples, como às vezes tomar um café da manhã, que nem sempre dá para um professor, ou fazer uma janta, praticar um esporte, ficar em família no final da noite, ou ficar em família durante o início do dia, fazer uma tarefa com seus filhos. Isso tudo começa a pesar com o passar do tempo. Quando você está começando, você não sente, mas a longo prazo isso vai fazendo muita falta. Então uma dica que eu dou é: mantenha sempre um equilíbrio de uma carga horária razoável, porque a nossa profissão ela permite que a gente trabalhe aí 16 horas por dia. Eu mesmo estive já nessa situação, né, e fiquei doente. E quando você fala de doenças mentais, é muito difícil de as pessoas acreditarem em você, porque ela não está vendo você machucado, ela não está sentindo o que você está sentindo. Então a nossa profissão ela te dá uma rasteira muito grande. Você está indo, você se sente bem porque você está progredindo, você encara aquilo como um progresso na sua carreira, né? Poxa, agora eu trabalho na escola particular, trabalho na rede privada, trabalho na rede pública, trabalho na rede municipal, na rede estadual. Quando você vai ver, você não tem mais vida e você está cansado porque você tem muitos conteúdos para dar conta, sua aula começa a perder qualidade, seus alunos começam a sentir a diferença e você fisicamente, mentalmente está totalmente abalado. E aí quando você se dá conta é um caminho difícil de voltar, né? Então essa é uma dica que eu dou para quem está começando. Comece com calma e termine moderado. Nunca chegue no excesso, né? Se tiver oportunidade, cursem uma pós, um mestrado, ingressem no nível superior, embora hoje em dia ser acadêmico no mundo
no nível superior, nem sempre te dá uma remuneração grande, porque nós temos diversas universidades chegando, universidades, inclusive à distância, que pagam muito mal para esse professor, que nem sempre vale o recurso o investimento que ele fez para ter ali um mestrado. Então é isso, procurar sempre o equilíbrio, nunca deixar com que a ganância fale maior, né, do que o que você é capaz de suportar. Chegou num certo nível, aquilo que eu tenho, procure as redes que pagam mais, nunca tente aumentar demais o seu trabalho para que você continue mantendo uma boa qualidade dentro da sua aula e para que você não entre numa estafa mental que muitas das vezes é difícil de regredir. Tá bom, professor, tá obrigada. Bom? Imagina, Foi obrigado a muito você. bom. Quando precisar, estou à disposição.